E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nicolas e eu tô começando um projeto novo aqui no YouTube, onde vocês mandam algumas dúvidas que vocês têm sobre programação e essas dúvidas são um pouco mais complexas, né, que precisam de um pouco mais de explicação. Eu crio uma aula, né, uma videoaula aqui no YouTube e disponibilizo para vocês para ajudar da melhor forma possível. E o que são Media Queries, né, no CSS? Né? Media Queries são uma feature do CSS que permitem ali o cálculo do tamanho disponibilizado ali pelo navegador para apresentação desse layout e em cima desse cálculo determinado estilo CSS é aplicado. Então quando a gente fala sobre Media Queries, a gente está falando sobre responsividade, tá? E o que é a responsividade? Responsividade é a capacidade do teu layout ali de se adaptar a diferentes tamanhos de tela, né? Se você tem um site, uma plataforma que quando você abre no navegador ele é apresentado de uma forma adequada para aquele tamanho de tela. Depois você abre ele no tablet ou abre ele, por exemplo, no seu celular e esse layout é rearranjado, né? As letras ficam no tamanho adequado ali para leitura, enfim, fica um layout bonitinho. Então a gente pode dizer que esse site ou essa plataforma tem um layout responsivo. Então, voltando a falar sobre as Media Queries, né? Se você utiliza isso num site ou numa plataforma, no exato momento que você abre essa página web, né, ou no seu dispositivo móvel, a aplicação por trás dos panos, ela faz uma série de cálculos ali para ver, né, qual é o tamanho disponível ali, tanto de largura quanto de altura da tela, e aí dependendo da configuração que você fizer, determinado estilo de CSS é aplicado. Esses cálculos são feitos em tempo real, então depois eu vou mostrar para vocês aqui gravando a tela que se a gente pegar, por exemplo, e aumentar ou diminuir o tamanho da janela, por exemplo, esse layout vai se adaptando e todos os elementos são rearranjados ali para comportar dentro do espaço disponível. Bom, eu não vou me aprofundar muito sobre as Media Queries porque eu quero desmistificar um pouco essa questão de que é difícil, de que é complicado de se utilizar. Eu quero te mostrar, trazer uma base um pouco mais sólida para você entender ali os conceitos e, obviamente, com isso você vai conseguir avançar nos seus estudos, até mesmo sozinho, beleza? Então, para explicar de uma forma um pouco melhor, vamos lá para a tela. Bom, se tratando de programação, não tem como falar sobre algo sem mostrar na prática o que é, né, e como funciona. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a estrutura de uma Media Query. Então, eu estou aqui no meu arquivo CSS, né? E aí, para eu escrever uma Media Query dentro do meu CSS, eu vou escrever @media. Aqui eu posso colocar um tipo, que pode ser screen, que aí se aplica a dispositivos com tela, né? No caso, monitor, dispositivos móveis, enfim. Eu posso colocar o tipo print, que é para layout de impressão. Posso colocar speech. Opa, escrevi errado. Speech, que é para acessibilidade, né? Pessoas que têm deficiência visual, onde existe um software ali que ele consegue ler a tela conforme você vai passando o mouse, e aí ele vai falando ali, né, em forma de áudio o que representa, né? E tem o all também, que pode ser qualquer um. Bom, existem outros tipos de Media Queries que são pouco ou quase nunca utilizados. E para não gerar confusão na sua cabeça, a gente vai falar sobre o tipo mais comum, que é Screen, tá? Que se aplica aqui ao nosso trabalho de desenvolvimento web ou mobile. Eu vou criar um layout aqui para a gente utilizar como exemplo, e aí nós vamos começar a falar sobre as Media Queries na prática. Então, eu já volto. Bom, criei o layout de exemplo aqui, né? Basicamente é o que? O body aqui, né, da nossa página. Aí dentro dele tem um content, né? Criei um content aqui pra gente manipular esse conteúdo de forma separada do body, certo? Dentro dele ainda eu criei um card, onde tem esse box shell aqui fora. E aí temos três seções aqui, né? Título, um parágrafo, né? E aqui também uma div com outras 3 divs dentro. Qual que é o problema, né, de se desenvolver sem utilizar as Media Queries, né? Se você não utiliza nenhum framework ali tipo um Bootstrap, um Tailwind CSS, você vai ter que fazer isso na mão. Então você vai precisar aprender as Media Queries. E qual que é o problema? O problema é que se você vier aqui, por exemplo, der um inspect, ou se você ajustar o tamanho da tela aqui, né,
esse layout ele vai acabar se modificando de uma forma que não vai ficar bonito, né? Não vai ficar adaptado ao tamanho da tela ali, enfim, vai acabar gerando algum tipo de quebra. Então, o que a gente vai fazer? Antes, vamos utilizar o Inspect aqui dentro. Se você não conhece o Inspect, é só vir aqui, clicar na página com direito, Inspect. E aqui a gente consegue ver o nosso código HTML, né, o CSS aqui dentro, enfim. E fica mais fácil para a gente manipular isso. Bom, vamos lá. Eu criei aqui um arquivo HTML com CSS aqui de exemplo, né, só para a gente ver na prática como funciona. E qual que é o problema desse layout aqui, né? Esse layout aqui basicamente ele está com os valores fixos, né? Então se eu der um F12 aqui ou for no Inspect e eu começar a diminuir o tamanho da minha tela, ele vai começar a comprimir aqui todo o conteúdo. Enfim, vai ficar horrível isso aqui, né? Não vai ficar bacana, não vai ficar bem apresentado. Só aqui, ó, de eu apertar o F12, ele já tirou o espaço, né, entre os elementos aqui, enfim, acabou que ele não fica ajustado, não fica bonitinho. Então a gente vai ter que aplicar a Media Query aqui, porque eu não estou utilizando nenhum framework ali de responsividade, né, de CSS. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, um Bootstrap ou um Tailwind CSS, por exemplo, ele vai fazer isso aqui, e é a forma um pouco diferente, né, de fazer, criar esse layout responsivo. Mas, como a gente está falando de Media Queries, a gente vai fazer na unha aqui mesmo. E eu vou mostrar como é que faz, tá? Então, não sei se você reparou, mas conforme eu vou diminuindo o tamanho da tela, aqui em cima ele mostra o tamanho, né, em pixels. Então esse que eu estou alterando aqui, aumentando e diminuindo, é a largura pela altura, né? Então fica muito mais fácil para a gente analisar e ver como aplicar essa Media Query, beleza? Obviamente você vai se basear nisso aqui também, né? Então, antes da gente começar, eu já quero introduzir na cabeça de vocês o conceito de Mobile First, que é o quê? Desenvolver primeiro um layout mobile, né, para um dispositivo móvel ali, para um celular, e depois a gente aplicar o padrão para os outros. E por que eu estou falando isso? Anteriormente eu cheguei a comentar sobre Mobile First, mas o que acontece? A maioria das pessoas hoje abrem o site, abrem uma página, né, ou pesquisam as informações por meio de um celular. Então, se você cria um layout do tamanho de uma tela de monitor primeiro, você vai acabar deixando para fazer depois o do mobile, enfim, ou vai dar muito mais trabalho. Mas se você desenvolver pro mobile, por exemplo, ele vai se adaptar ao tamanho da tela ali. Obviamente não vai ficar aquela coisa bonita, mas ele vai ser útil também, de certa forma. Então, o conceito de Mobile First é visando esse crescimento da utilização das páginas web em dispositivos móveis, né? Então esse conceito ele fala que a gente precisa desenvolver primeiro para o mobile e depois para as outras plataformas. Então vamos lá, né? Vamos olhar primeiro da camada mais alta para a mais interna e aí a gente vai analisando aqui o CSS qual o CSS que a gente precisa alterar, tá? Então começando aqui pelo body, o nosso body aqui ele só está zerando o margin e o padding, não vamos mexer. E aí aqui mais para dentro a gente vai ver que é essa div aqui que tem um ID content. Então vamos lá no CSS e aqui a gente vê que ele está setando o padding para 10 rem e 20 rem, né? 10 altura em cima e embaixo, né? E 20 de cada lado. Então a gente vai sobrescrever isso aqui utilizando o Media Query. E como eu falei anteriormente, para a gente escrever uma Media Query, né? Para sobrescrever o CSS ali, a gente precisa colocar @media. A gente vai utilizar o tipo screen, né, que é o padrão ali para telas, end, que seria um operador lógico ali, e max with 767px. Então vai ser @media, que você quer criar uma consulta ali de mídia. Screen tem que ser para telas e telas no máximo, no máximo ali 767px, né, pixels. E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Como a gente quer sobrescrever para esse tamanho aqui somente esse content, né? A gente não quer alterar os outros por enquanto, a gente vai alterar somente o content, então eu vou copiar tudo que está aqui e vou colar aqui dentro. Então, quando ele chegar aqui e identificar que isso aqui é uma tela de 767px no máximo, eu tenho que aplicar isso aqui. Então, o meu content, ele vai ter um padding aqui na altura, né? Vou colocar 5 rem
por 3, né? Se eu atualizar aqui, nada mudou, porque a tela tá maior que 767 pixels, mas se eu for descendo aqui, ó, você vai ver que ela vai se adaptar bonitinho, ó. Tá vendo? Já viu que ela alterou. Então esse cálculo, ele, como eu falei, ele é feito em tempo real, né? Se a gente for mexendo aqui, ele vai sempre calculando e voltando, tá? É muito rápido, não dá pra gente acompanhar esse cálculo sendo feito, mas tá aqui, tá funcionando, né? Imagina aqui que a gente tenha uma tela de um celular, que seria no máximo aqui de 400 pixels, esse layout aqui estaria muito mais bem aplicado, tá? Eu vou até dar uma melhorada, colocar 2 rem, que aí ele fica mais larguinho aqui. Colocar 1 rem para 2. Pronto. Já tá melhor. Ó a diferença, né? Então beleza, vamos começar no nosso mobile first aqui. Beleza, aqui tá até legal, né? Não tem muito o que a gente reclamar. Só que tá vendo aqui, ó, que o meu quadrado tá sendo comprimido, né, tá sendo comprimido aqui, né, pelo tamanho da tela. Então o que eu preciso fazer? Eu quero colocar um em cima do outro. Então a gente vai ver qual que é a div que comporta esses quadrados, tá? E aí a gente vai aplicar em cima dela. Nesse caso, é essa squares aqui, que ela tá mais aqui embaixo, ó. Squares aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu posso criar aqui, utilizar a mesma media query. Posso usar tanto a mesma, vamos colocar lá embaixo, só para ficar separado bonitinho. Eu vou usar a mesma aqui, e aí vamos aplicar no squares. Então eu vou jogar da mesma forma, né? Vou pegar a div que está com o ID, no caso seria o content card squares, que está aqui dentro, né? Alinhado dessa forma. E aí o que eu vou fazer? Em vez de manter o flex direction row, que é o que? A direção do flex, eu quero colocar eles em coluna, para ficar um em cima do outro. Então aqui eu venho aqui e coloco o column. E aí ele já se adequou ao tamanho da minha tela, né? Se eu aumentar aqui, ele vai voltar a ser quadrado, ou vai voltar a ser na horizontal, né? E aqui ele fica na vertical, beleza? Só que ainda tá meio estranho esse layout aqui, né? Tá meio grande demais. Eu acho que o mobile a gente pode diminuir para ficar aqui no máximo com 440, 500 pixels, vai. Vamos colocar aqui, ó. 500 pixels. Então se ele tiver aqui, no máximo 500 pixels, ele vai ficar com esse estilo aqui, beleza? Então vamos lá. Então vamos ver agora o layout para, vamos imaginar aí, vai, tablet, né? Seria mais ou menos isso aqui. Vamos colocar aqui até 900 pixels. Vai ser basicamente a mesma coisa, né? Só que aqui eu vou alterar, vou criar outra mídia aqui dentro, né? Media, Screen and Max Width. Vou colocar aqui 900, que é o máximo que eu quero que ele pegue, seria 900 pixels. E aí, esse padding aqui, eu não quero mais que ele seja de 2 rem por 1 rem, né? Eu quero que ele seja um pouco maior, né? Então esse padding aqui, eu vou colocar 5... Deixa eu ver se vai ficar muito grande, cara. Não vai ficar... Vai ficar um pouquinho... Não, vai ficar... Vamos botar 3 aqui. Vamos botar 2, vai. Ó, já ficou melhor, né? Já ficou melhor. Vamos ver se vai ficar legal esse aqui, um quadradinho do lado do outro. Vamos colocar aqui que eu quero... Vamos tirar esse aqui, né? Por quê? Porque acima dele, o padrão deveria ser assim, né? Em linha. Mas, como eu não quero sobrescrever o padrão, então ele vai ficar em linha, né? Se eu tirar aquele item dali. Eu posso tirar esse aqui também. Posso tirar tudo isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou precisar. E, ó, esqueci até de falar. Tá vendo aqui, ó? Display flex, justify content tá igual ao outro. Então eu posso tirar também isso aqui. Tô sobrescrevendo algo que já existe, né? Eu não preciso alterar. Então vamos dar um enter aqui. Ó, tá vendo? Como é que já ficou bonitinho, ó. Então se for no máximo 500 pixels, ele vai ficar com esse padrão aqui. Se for assim, lógico, né, entre 500 ali, que o 500 sobrescreve, né? Então se for acima de 500.
e aí ele for menor que 900, ele vai ficar nesse estilo aqui. E aí, acima de 900, então, eu já vou arrumar para ele ficar com um estilo um pouco mais bonitinho, né? Porque aqui, ó, ele tá comprimindo aqui no final. O que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui. Eu vou colocar 5 por 6. Vai, vamos ver se vai ficar legal. Ó, ficou bacana, né? Ficou bem bacana. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um layout responsivo, né? Utilizando as media queries aqui embaixo, como eu expliquei. E assim, conforme a gente vai alterando o tamanho da tela, essa tela vai se adaptando, tá vendo? Ó? E esse é o interessante de ter um layout responsivo, né? Vamos colocar mais um elemento nessa página. Vamos colocar aqui, depois do squares, vamos colocar um button. E aí dentro desse button aqui, eu vou colocar um clique. Não clique. Ó, tá vendo? Ele já ficou estranho pra caramba aqui, né? Só que se eu for diminuindo também, ele não vai alterando nada, ó. Ele vai ficar no mesmo padrão. O que a gente vai fazer? No mobile aqui, eu vou pegar, ó, dentro da minha div card, eu vou jogar o estilo dentro do button. Então, cadê card? Card P. Vou jogar no final aqui, vai. Card button. Então, meu button, eu quero que ele tenha um border none. Vou terminar de escrever aqui e eu já volto. Beleza, voltando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho minha tela. Se eu tivesse criando um layout para mobile, né? Geralmente os botões ou eles são centralizados quase na totalidade da tela ou eles são do tamanho da tela. Para título de exemplo aqui, só para a gente ver, né, a diferença um pouco mais na prática, eu vou colocar esse botão do tamanho ali da nossa tela, tá? Então ele vai ficar da largura desses outros elementos, né? E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Dentro do nosso layout aqui de no máximo 500 pixels, que no caso seria o nosso mobile, eu vou dar 2 enters aqui, vou adicionar esse button. O que eu quero sobrescrever aqui? Eu quero sobrescrever o if, que eu quero que esse if seja de 100%. E o resto não precisa, então eu vou apagar. Então o nosso if vai ficar de 100%. Tá vendo aqui, ó, que na próxima ele já diminuiu o tamanho, né? Então, para o layout do tablet, eu quero que ele fique um pouco maior que 100 pixels, né? E eu quero também, na verdade, eu quero que nesse layout aqui ele fique centralizado, tá? E eu quero também que ele mantenha o tamanho dele. Então, o que eu vou fazer? Antes de tudo, eu vou criar uma div. Vamos colocar aqui class buttons. Dentro da div buttons eu vou criar o nosso button. Aqui eu vou colocar uma class, né? Então buttons. E aí eu tenho que ajustar o nome dessa outra aqui também, ó. Button. Beleza, deixa eu só ver se ele não... Beleza, não sobrescreveu nada, tá bonitinho. Então, no layout de mobile, tá certo, né? Ele já tá centralizado, né? Porque ele tá pegando 100% do conteúdo. Mas esse próximo aqui, eu quero centralizar ela. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar aqui, ó. E aqui dentro desse carinha aqui, vou fazer o seguinte. Na buttons, eu quero aliás, na padrão, né? Na padrão, vou fazer isso, ó. Display flex, display content center, align center. O que eu errei?
.buttons. Aqui, ó, coloquei diferente. Tá, eu tinha errado o nome. Então aqui a gente tem o nosso layout responsivo, né? E aí, só pra gente recapitular, antes de finalizar, uma Media Query é uma consulta, né, que eu consigo fazer ali para aplicar determinado estilo CSS de acordo com o tamanho da camada de apresentação aqui, né, do espaço disponível aqui do navegador para apresentação desse estilo, né? E aí, para escrever uma Media Query e aplicar um estilo específico para determinado tamanho ali, eu tenho que escrever @media, e aí eu coloco o tipo dela, que no caso vai ser screen, a gente está trabalhando com telas, né? And eu posso colocar max width, eu posso colocar min width, né, de mínimo, mas geralmente eu costumo utilizar o max aqui para ficar nesse exemplo. E aí aqui, por exemplo, eu criei dois tipos de diferenciação fora a padrão. Então nós temos 3 tamanhos diferentes, onde o menor é seguindo o conceito de mobile first, que é o que? Quando a gente desenvolve primeiro para o mobile, né, aplicando ali os conceitos, né, de organização ali do mobile. Então o primeiro vai ser esse. O segundo a gente fez para tablet, que é uma tela um pouquinho maior, né? E o terceiro aqui é o tamanho padrão default para todos os tipos e tamanhos de tela, né, acima dos que a gente, obviamente, que a gente criou ali, tá? Então, se tivesse uma tela aqui de 300 metros de largura, obviamente que ela ia seguir esse tamanho aqui, beleza? Obviamente que isso aqui é um exemplo, né? Não é correto fazer esse espaçamento aqui grande entre os quadrados aqui, caso fosse um cenário real, não sei que tivesse, né, uma necessidade para isso. Isso teria que ser ajustado, mas para não prolongar demais essa aula, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, e aí eu volto na próxima aula aí com um conteúdo novo para ajudar você a se desenvolver na sua carreira, beleza? Bom, então é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.